Olá, criptomaníacos! O Brasil tentou aliviar para terroristas e foi humilhado na ONU. É assim que eu gosto, pessoal. Vídeo faca na caveira, mas eu preciso de combustível. E quem me dá combustível é você, com essa desgraça de botão de like. Então, por favor, aperta esse botãozinho de like para ajudar o canal e vamos jogar parasitas na fogueira. Fazer um coraçãozinho para eles, né? Coraçãozinho para os parasitas aqui. Qual o contexto desse vídeo aqui, pessoal? O Brasil se juntou com 11 pangarés, com 11 países, para tentar interferir no conflito entre Israel e Palestina. As crianças estavam todas animadas ali, mas bastou chegar um adulto chamado Estados Unidos para rasgar esse texto e colocar ordem na casa. Isso prova pra gente que o Brasil é um anão diplomático. Mas pode te parecer injusto, né? Porque, afinal, cadê a tal democracia? 12 votaram para algo acontecer e somente um foi contra. Democracia é uma mentira criada para controlar escravos. E países não são escravos, são soberanos. Assim como você deveria ser. Mas antes de você engolir essa pílula, eu preciso te explicar o contexto dessa guerra da forma mais fácil que você já ouviu na vida. Como se você tivesse 8 anos de idade. Então vamos lá. Por que Israel e Palestina estão em guerra constante? O principal motivo do conflito entre Israel e Palestina é a disputa pelo território. Isso não é nada diferente das brigas por herança na sua família, por exemplo. O seu tio, chamado judeu, acha que o terreno tem que ser dele e a sua tia, chamada muçulmana, acha que tem que ser dela. E eles não aceitam dividir o terreno. Mas quem era antes o dono desse terreno? É isso que importa. Bom, em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, a região ficou sob domínio do avô britânico, que sempre sinalizou que apoiava ali uma divisão do terreno quando ele se fosse, como solução para as constantes brigas. Até ali não existia herança. Era somente uma fofoca aqui e outra ali que dava a entender que ninguém seria dono de 100% desse terreno. Acontece que na década de 30 surge um vizinho, um senhor alemão de bigodinho, extremamente preconceituoso e agressivo contra o tio judeu, tentando matá-lo por diversas vezes com um plano chamado juízo final. Obviamente, isso fez com que a comunidade ao redor ficasse cada vez mais favorável ao tio judeu, entendendo que ele precisava ter uma casa para se proteger. Nesse período conhecido como Segunda Guerra Mundial, a tal tia muçulmana, que se achava injustiçada, se aliou ao vizinho alemão, ficando tanto contra o tio judeu como contra o avô britânico. Desgraçada. Tentando encontrar ali alguma solução, uma sugestão para esse conflito, os vizinhos se reuniram no que ficou conhecido como Comissão Peel. A comissão propôs separar o terreno em 2 partes independentes para solucionar o problema. A proposta pesava em favor da tia muçulmana. 80% do terreno seria dela e 20% seria do tio judeu. O tio judeu aceitou a proposta, mas a tia muçulmana não. E o conflito continuou. A Segunda Guerra chega ao fim com a derrota do vizinho alemão e com toda a comunidade agora apoiando que o tio judeu, que tanto sofreu injustamente, tenha direito à parte do terreno. Mas vamos lembrar que o lugar ainda estava 100% na mão do avô britânico. Mas sofrendo pressão por todos os lados, ele decidiu passar a decisão para a ONU, que é como ficou conhecida a comunidade ao redor. Isso aconteceu em 1947. A solução veio em novembro desse mesmo ano, com a comunidade reiterando a proposta feita na Comissão Peel, ou seja, 80% do terreno para a tia e 20% para o tio. E assim foi feito. O avô britânico saiu da jogada em 1948 e dividiu o terreno da forma que ficou acordada pela comunidade. A tia ficou furiosa e alegou que o terreno que ela tinha recebido tinha terras menos férteis e menos acesso à água potável. E um dia após o tio judeu se mudar para o novo terreno, os ataques começaram. E se mantém até hoje. A tia muçulmana usa os seus filhos tanto para atacar o tio judeu, quanto como escudo para impedir que ele a ataque. Bota as crianças ali na frente do terreno.
Alguns vizinhos defendem que a tia não pode ser atacada porque ela tem filhos que podem ser atingidos. Entre esses vizinhos, existe um anão chamado Brasil, que coletou a assinatura de outros 11 anões. Sem brincadeira, se aparecer a Bela Adormecida nessa história, esse filme vai ganhar um Oscar. Então, voltando, o Anão Brasil coletou a assinatura de outros 11 anões para convencer o tio a aguentar as pancadas sem revidar. Só que a vizinha mais forte, rica e influente, chamada Senhora América, tomou o documento assinado da mão do Brasil e o rasgou, bem rasgadinho, falando que vizinho nenhum tem que se meter no terreno dos outros. Se alguém invade a sua propriedade, você tem o direito à autodefesa, e se alguém for ferido dentro da casa da tia muçulmana, a culpa é dela, e ela deve ser responsabilizada por isso. Afinal, tudo que está acontecendo é por causa dos ataques dela. Vamos ouvir aqui o que disse a Senhora América hoje. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Following previous terrorist attacks by groups such as Al-Qaeda and ISIS, this council reaffirmed that right. This text should have done the same. We are on the ground doing the hard work of diplomacy. And while we recognize Brazil's desire to move this text forward, we believe we need to let that diplomacy play out. Bom, pessoal, eu fiz questão de transformar países em pessoas nessa história para mostrar para vocês que países não usam nada daquilo que dizem ser essencial para um convívio em sociedade: democracia e Estado. Em nenhum momento dessa história tivemos um país criando leis sobre outro país. Tudo o que podem fazer é se reunir em conselhos e propor soluções, mas sem que o proprietário seja obrigado a aceitá-las. A democracia também não serve de nada. Pouco importa se 12 países votaram a favor. Bastou os Estados Unidos, que é o mais rico e poderoso, falar que não para o texto ser rejeitado. Então, onde está a tal da igualdade, da democracia e outros conceitos que forçam sobre mim e vocês no dia a dia? Nada disso existe na realidade de quem não é escravo. Países não se colocam em situação de escravos, independente do seu tamanho. Eles se consideram soberanos e pouco importa o que os outros pensam sobre suas regras e sua cultura. E como eles fazem para proteger a sua soberania? Eles fazem o máximo para se tornarem imunes ao controle externo. Eles compram armas. Eles defendem suas fronteiras. Eles não usam a moeda dos outros e não aceitam serem taxados pelos outros. Eles fazem trocas voluntárias por meio de contratos e, em caso de disputas, eles recorrem a mediadores livremente escolhidos entre as partes. Nenhum deles depende de Estado, de uma espécie de governo global. Não! Tudo em escala global é feito como se deve ser feito: livre associação e contratos privados entre as partes. Agora, tudo isso que o Estado não aceita que seja imposto sobre ele, ele impõe sobre você, com a desculpa de que só funciona assim. E pasmem, o povo acredita. Então proíbem que você tenha armas para se defender. Trocam o seu direito à propriedade por uma concessão que pode ser removida se o seu imóvel não atender uma função social. Te obrigam a usar uma moeda controlada por eles. Te cobram imposto direto e por meio de inflação da moeda. Te proíbem de criar livremente regras dentro da sua propriedade ou dentro de contratos com terceiros, te obrigando a seguir leis estatais e não as regras definidas entre as partes. E se existir disputa no contrato, não deixam as partes definirem um mediador isento, obrigando as partes a usarem um tribunal estatal, sempre tendencioso ao que dará mais dinheiro para o Estado. Você que tem uma empresa aí,
sabe que se receber um processo de funcionário, mesmo que o funcionário esteja completamente errado, você já sabe que perdeu antes mesmo de ser julgado. Por quê? Porque CLT e tal, isso vai dar dinheiro para o Estado. Parte dessa grana volta para o Estado. Acho que essa história deixa claro para vocês a importância da propriedade privada e como quem deve definir as regras dentro do que te pertence é você e somente você. Seja você um país ou um indivíduo. Os outros sempre vão achar injustiça em qualquer decisão e vão querer votar para decidir o que fazer com o seu dinheiro, com a sua vida. O seu papel é impedir que terceiros decidam o que fazer com a sua propriedade, com o seu dinheiro. Ah, mas eu acho que o Guilherme devia tomar tal vacina. Ah, mas eu acho que o Guilherme tem muito dinheiro e devia dividir com os mais pobres. Ah, mas o Guilherme acha absurdo a ideia de crianças trans e deveria ser censurado. Dane-se! Nada disso te pertence. Você jamais deveria ter qualquer controle sobre o que eu penso, falo ou faço dentro do que me pertence, dentro da minha casa. Você é livre para fazer diferente no que é seu, mas não venha tomar o que é meu para fazer do seu jeito. E qual a solução para você, assim como países, ter soberania e proteger suas fronteiras individuais? O primeiro passo é você não usar a moeda dos outros. É você assegurar que somente você controla o seu dinheiro, assim como qualquer país faz. A partir desse momento, pouco importa se o Brasil decidir imprimir moeda, inflacionando o real. Você não guarda reais. Pouco importa se definirem que você vai pagar 30% de imposto de renda. Sua renda não chega em reais e ninguém nem sabe se ou quanto você ganhou pelos seus serviços. A sua propriedade, pelo menos a parte que está em dinheiro, acaba de se tornar protegida. Uma fronteira que ninguém, nem país nenhum, consegue invadir. O nome dessa moeda é Bitcoin. A primeira moeda descentralizada, inconfiscável e soberana. Ela não só protege sua propriedade, como reduz a arrecadação dos seus inimigos. O Bitcoin não se importa se você é judeu, muçulmano ou cristão. Ele apenas garante que você não terá capacidade de colocar a mão no pote do seu vizinho sem a permissão dele. E isso muda tudo. Assim como países lutaram por sua independência, você também precisa se tornar independente de países, independente da vontade coletiva, da vontade de terceiros. E se você quer deixar de ser dependente dos outros na hora de investir o seu dinheiro, nós acabamos de lançar o nosso novo curso Nação Trading, uma jornada rumo ao primeiro milhão. Nesse curso, você aprenderá técnicas e acessará ferramentas que te permitirão comprar e vender criptomoedas nos momentos certos para acumular o máximo de patrimônio ao longo do próximo ciclo de alta, que está pertinho de começar. Tudo isso sem depender de confiar na opinião de analistas, influenciadores ou da mídia. Você pode garantir a sua vaga exclusiva no link aqui da descrição. São apenas 500 vagas, eu não tenho como aumentar o número de vagas, porque eu e o meu time precisamos dar atenção máxima para vocês e não dá para fazer isso com muita gente. Nós vamos começar esse movimento gigante de pessoas independentes e que dentro dos próximos anos vão se ver livres de todo esse caos que a gente vive hoje. Corre na descrição, porque as vagas se esgotam rapidinho. Ah, e se não gostar, eu devolvo o teu dinheiro, tá? Dentro de 7 dias, se não gostar, é só pedir o reembolso que a gente devolve, não tem problema nenhum. Corre na descrição porque as vagas são limitadíssimas e, como vocês sabem, esgotam rapidinho. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.